E aí? Olá, boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Bem, bem, perfeitamente. Vocês também me ouvem bem, né? Sim, estou te ouvindo super bem. Maravilha. Ajustando aqui nosso novo ângulo, porque agora comprimiu a gente aqui. Verdade, verdade. Ô, Tô tão, Dani, tô tão feliz de estar aqui, nossa. também a gente teve um encontro muito bonito no congresso que o Andrei fez. Congresso não, foi um workshop que o Andrei promoveu aqui em Belo Horizonte com o Angarriga. E aí a gente se conheceu lá, né, Dani? Foi tão rico, tanta lição bonita, né? Foi um encontro maravilhoso. Foi a minha primeira vez com o João. E aí a gente teve a oportunidade, né, de fazer algumas práticas juntos, uma constelação, e realmente foi um encontro, né, de almas. E depois, seguindo o seu perfil, eu fui percebendo, né, a sintonia, e quantas coisas parecidas. Por isso que eu estou tão feliz com esse encontro hoje. Bom, eu sugeri a Dani, "Ô, Dani, vamos falar, tem tanta coisa legal que a gente tem em comum, além da visão sistêmica. A Dani tem alguns livros escritos, eu até comprei um para crianças, do Ravi. Ela tem também um livro sobre as sombras, que é um trabalho lindo, que inspira, né, nessa visão junguiana, né, Dani? Não, não O exatamente. seu trabalho não, mas assim, a mim me lembra de um percurso com as sombras, talvez você possa falar disso. Eu sugeri Sim. a Dani, o que que você quer falar, Dani? O que que você acha? Ela falou, Matheus, vamos falar do corpo, né? E aí, para mim, ficou muito bom. É porque no corpo tá o inconsciente, né? E tá também todas essas questões desses conteúdos ainda por vir à luz, né? Então, na verdade, a gente está falando dessas mesmas coisas, de sombra, que depois que eu fui entender, só esclarecendo rapidamente, porque a minha formação é uma Isso, formação de apresentar jornalista. um pouquinho. Aham. Eu sou jornalista, eu sou comunicóloga, e a vida inteira fui escritora e o meu contato com a sombra, digamos assim, porque eu não tenho nenhuma formação como psicóloga ou psicologia analítica de Jung, né? Nunca estudei ele formalmente, mas eu escrevia do ponto de vista, como o João Garriga falou, como uma poeta, uma escritora, Legal. que eu estava acompanhando a mim mesma, né, nos meus processos de autoconhecimento, que eu me organizava os meus sentimentos, os meus pensamentos escrevendo. E aí eu comecei a lidar com aqueles conteúdos que me traziam vergonha, que me traziam constrangimento, que me traziam uma sensação de culpa, e eu comecei a escrever chamando de sombra, né? Ah, E fiz poemas para isso, e fui escrevendo várias coisas, e eu passei mais ou menos uns 10 anos escrevendo eu para mim mesma, e não publicava isso, ah, né? Aí um dia de 2015, eu sou amiga do Rossano Klingen por conta do espiritismo, a gente é muito amigo desde 2012, e num dia de 2015, conversando com ele, eu compartilhei um desses textos. E ele ficou muito impactado, ele falou, nossa, mas você tem mais textos? Eu falei, eu tenho dezenas, eu tenho mais de uma centena de textos. Ele falou, não, mas manda mais, manda mais. Aí eu enviei mais dois, e ele falou, não, você tem que abrir uma página, não é possível. E eu levei 6 meses para ter coragem para abrir, porque eu trabalho na área de jornalismo e tenho uma empresa grande nessa área aqui em Brasília. E eu ficava pensando, gente, o que que as pessoas vão pensar de eu escrevendo essas coisas tão com tudo à mostra, né? Com toda a minha vulnerabilidade à mostra, com toda esse vigor poético. Eu fiquei com medo, é sabe? uma Aí, faceta nova que você ia apresentar para todo mundo. e aí o meu nome aqui na área do jornalismo é meu nome de solteira que eu assinei muitos anos no Correio Brasiliense, que é o Daniela Guima. Mas eu já sou casada há 21 anos com o Máximo Migliari. E aí eu falei, não, então eu vou assinar o Migliari nesses textos, porque também veio da vivência do casamento, esses textos vieram da vontade de melhorar minha relação comigo mesma, com a minha família de origem, para que eu pudesse ser uma melhor mulher, esposa, mãe, que eu queria ser, e eu me deparava com uma série de muros, de impossibilidades, de dores,
E aí, quando eu fui assinar o Guima também, eu falei, não é daí que vem, vem dessa nova família que está surgindo, né? Aí o Migliari foi conveniente também para poder separar essas duas personas um pouquinho, né? Só que em um mês a página no Facebook tinha 3.000 pessoas, aí foi para 10.000, 20, 30, 40, 50, o negócio cresceu demais e eu falei, eita, agora não tem como ser discreta não, né? E veio o livro, veio a página no YouTube, os vídeos e acabou que eu fui em 2016 fazer a formação para constelações familiares com Bert e Sophie Hellinger. Fiz a formação entre Brasil e Alemanha, né? Foram 4, 5 anos de formação e aí agora eu sou uma terapeuta também de constelações familiares e estou indo agora sexta-feira para o meu mestrado em psicologia, agora sim, né? Psicologia sistêmica lá no México. Que bacana, que trajetória. E o jornalismo ainda tem um lugar. Total, total. A minha empresa totalmente operante, tem um sócio que é um cara muito legal, e eu tenho duas empresas. Agora eu também tenho o Daniela Migliari Desenvolvimento Pessoal, que eu faço workshops, eu dou aulas, faço também algumas palestras, então eu tô com duas empresas agora. A terapeuta chegou de vez, chegou para ficar, assumiu que ela também vai participar, né? Exatamente, exatamente. E ela tá de verdade assim ganhando mais e mais espaço, mas eu por enquanto eu estou conseguindo manter essa mente aberta para ter duas empresas, como tantas outras pessoas têm, né? Ou Sim, não sei se isso vai virar uma transição definitiva ou não, eu vivo no agora mesmo, né? sim, por enquanto é isso. Muito Por legal, enquanto é muito legal. isso. Dani, então, o corpo ele vai permeando todas essas leituras, né? Seja de uma visão sistêmica, e você trouxe essa ideia, a gente estava falando disso, de uma escuta da alma. Uhum. E como que o corpo tem te chamado nesse caminho. Você está falando assim que você tem aprendido a dar voz para a sua poesia. O corpo também te ajuda nisso? Então, hoje até foi engraçado, quando eu fui escrever aquele post no feed para falar do nosso encontro hoje à noite, eu sinto muito o meu corpo, o tempo inteiro eu fico muito atenta a essa bússola, sabe? E eu fui percebendo aquelas estrelinhas no estômago, assim, tipo, cara, que legal, que legal. E parece que meu corpo sabia que esse encontro ia ser muito especial, né? Então, eu fui sentindo isso, e na hora que eu fui sentar para escrever, eu fui olhar o título da nossa live, que aliás a gente criou juntos, foi uma delícia, né? Como a gente costurou isso juntos. Aí na hora que eu fui escrever corpo, eu achei ruim ter colocado C minúsculo. E eu botei corpo maiúsculo no meu texto, né? Sim, Porque como espíritas, né, que somos, assim, eu acho que para muitas outras pessoas talvez isso faça sentido também. O corpo ele fica muito esquecido na sociedade de hoje, né? Ele fica muito deixado de lado, assim, né? sim, E parece que é uma dimensão menor, porque exato. ela talvez não seja eterna ou imortal, mas ao Sim, mesmo tempo, se a gente vive no aqui e no agora, por que que a gente menospreza tanto, né? Então são perguntas que eu fui fazendo para mim mesma do ponto de vista filosófico, né? Mas mais do que isso, eu fui me deparando que eu só tinha mesmo o momento presente e só. E o grande sinalizador para mim era o corpo, né? Então aquela poesia que eu coloquei hoje lá do meu livro, eu tinha feito ela sem o corpo. Aí o Luiz Fanan, que é um colega, é como se fosse um padrinho para mim, né? Ele virou para mim e falou assim: não tá faltando algo aí não nesse poema? Isso muitos anos atrás, ah, né? tá, agora não. Aham. Não, isso foi 2016, 2017, que eu ainda estava num processo ainda muito mental, né? E eu sou naturalmente bastante filosófica e muito voltada para a espiritualidade, né? Mas aí eu falei, tá faltando. Então, depois disso, já mergulhando nas constelações, que ela toda nos ensina
a ler sinais corporais, eu fui fazer estudos de leitura corporal, eu fui fazendo vários treinamentos com foco no corpo, e eu fui percebendo que ele é uma dimensão tão importante quanto, né? Sem menosprezar a mente, sem menosprezar o espírito ou as emoções, mas né, Um lugar, né, de reverência ao corpo, porque na verdade, né, Dani, essa divisão foi uma criação nossa, porque no fundo está tudo muito interligado, né? Nós é que criamos essas cisões e agora parece que estão vindo movimentos para criar essas conexões, né? Pelo menos na nossa forma de ver, porque na verdade são inseparáveis, né? são inseparáveis, e se a gente vai se voltando mais e mais para o momento presente, para a respiração, para esse momento que eu estou aqui com você no dia de hoje, no horário de agora, né? Aí, se eu estou aqui com você e eu começo a sentir uma respiração mais curta ou a minha fala muito rápida, é a minha alma falando comigo, né? Peraí, né? Tem alguma coisa que está desencaixada desses quatro corpos aí, né? Aí eu posso respirar um pouco na frente de todo mundo que está me assistindo agora, E, né? e trazendo um alinhamento sinalizado pelo corpo, né? Exato. A Eu percebo, bússola. conversando com você, uma leve tensão aqui em mim, né? Uma tensão Uhum. que eu vi ela começando antes da live e, e acho que se eu comecei a escutar ela, certo, assim, ela veio de uma certa insegurança, uma insegurança de que de se a gente ia conseguir, né, ter uma conversa, se os nossos universos iam conseguir se, né, se conectar. E, porque, na verdade, a gente se conhece pouco, nós tivemos uma grande sintonia e por um momento eu tive essa desconfiança. E, e eu percebo esse medo chegando e dou boas-vindas a ele. Olha, eu sei que você está aí. Um receio, né, da gente não conseguir criar uma conexão aqui do mesmo jeito que a gente criou lá, porque cada momento é único. Então, eu percebi esse medo chegando e tô vendo ele aqui. E quando eu falo dele com você, isso já vai começando a mudar. Isso. Hoje eu tive a bênção de te ouvir com aquela aula que você me enviou, porque eu pedi a ele, pessoal, que me enviasse algo sobre, né, o trabalho que ele vem oferecendo da focalização, né? Aí eu fui ouvindo, assim, eu falei, olha, o que eu preciso saber sobre Mateus, eu soube aqui. É uma pessoa conectada com a sua própria busca, com a sua própria verdade e principalmente pelo caminho do sentir. E para mim, Mateus, o sentir sempre foi, durante boa parte da minha vida, um problema, porque é uma hipersensibilidade que para algumas pessoas é algo tão pesado, né? Tão intenso, e o corpo, né? Às vezes ele traz tanta confusão, tanto sentimento, e eu julgava isso como uma fraqueza, como algo menor. Por quê? Porque estava de fato em desequilíbrio, né? Então eu acho, aí eu fui percebendo, né? Ouvindo você falando, eu fui percebendo, bom, mas de alguma maneira isso é uma força também, né? Mas é como um botão de volume que às vezes quando ele está ou no volume um, que a pessoa está totalmente desconectada de si e não consegue sentir, ou no volume 10, sentindo com tanta intensidade, né? Por isso que eu trouxe aquele poema com os quatro sinalizadores, que não é só o corpo, né? Como que a gente consegue equilibrar essas dimensões do ser, né? Que é a mente, as emoções, o espírito e o corpo, né? Ancorando aqui. Então, eu fui percebendo que eu, pelo menos, posso compartilhar um pouco dessa minha história, que eu acho que é uma história muito comum a muitas mulheres, né? Que as mulheres, às vezes,
E alguns homens também, né? São vistos como hipersensíveis ou Eu sofri muito pessoas. isso, Dani, muito. É, e assim, a gente é rotulado às vezes de fraco ou louco, isso recebe muitos nomes, né? E até que você entende que é uma força, é uma potência que você está entrando em contato e que precisa equilibrar com essas outras dimensões, né? Então eu fiquei te ouvindo assim, fazendo desse caminho do sentir um caminho de cura, né? E aí eu fui lembrando também que eu já fiz as pazes com o meu sentir, inclusive o meu livro todo fala muito disso, né? Imagina o quanto foi terapêutico para você escrever, né? Foi, Publicar, se escrever e assumir publicamente, né? foi. Tem Esses sido. sentimentos, sentidos. Não acabou, né, Dani? Tá em pleno processo, né? Tá em pleno processo, mas assim, muito mais conciliada, né, com a minha natureza. Eu acho que é isso. Cada Sim, pessoa tem uma natureza e tem uma força. Aquelas pessoas, por exemplo, que estão mentais demais, elas não são assim por acaso também. sim. Defesas. Eu, por exemplo, para mim, assumir uma insegurança ao vivo, no meio de uma live, isso era inadmissível, porque essa era a minha maior raiva. Eu tinha tanta raiva de me sentir inseguro, eu brigava tanto comigo. Então, justamente, essa passa a ser uma força, mas só quem vivencia essa transição sabe como quantas batalhas são vencidas com esses preconceitos que eu adotei, né? O pior não eram as vozes de fora, eram as vozes que passaram a ser minhas, do que a gente chama aqui na focalização do crítico interno, que me massacrava toda vez que eu ia por caminhos que pareciam inadequados a essa imagem ideal que eu criei de homem, né, de psicólogo, né, de espiritualista, de qualquer coisa que seja, né, Uhum. grandes desafios. Né? Eu acho lindo isso que você fez, assim, de ter assumido. Você precisou de uma ajuda, né? O Rossandro foi um anjo maravilhoso que chegou e te deu esse impulso, né, para dar esse passo. Foi. E fico pensando quantas pessoas estão guardando poesias nas suas gavetas, né? Quanta gente que está assim ainda reprimindo a sua luz por medo, por vergonha dessa inadequação, como se não pudesse uma jornalista já, né, estabelecida e que já tem um lugar, como se não pudesse conviver com uma terapeuta, com uma poetisa, né? Como eu vivo esse conflito às vezes, até hoje escuto essa voz, oh, Matheus, você está falando de espiritualidade, né, de Jesus, mas você não era para você estar aqui mais na ciência, preocupado com a psicologia, você está vendendo uma formação, né? Você está falando de um lugar tão técnico, aí você vai falar disso que não tem comprovação, né, nenhuma, é só uma alma, é só uma alma. Ô, Matheus, o que o seu corpo diz para você sobre comprovação científica quando você ouve uma palavra de Jesus, né? Ao próximo como a ti mesmo. Assim, Precisa de comprovação, pois mas é, eu escrevi um texto semana passada sobre isso. Falei, gente, olha, a alma, ela não precisa disso, ela sabe. Nós temos a confiar nessa sabedoria da alma, né? E quantas comprovações, ô Dani, eu estava acompanhando um cara que o cara, ele é um pós-doutor em teologia, sabe? E eu ficava ali impressionado com os argumentos, com as evidências de um monte de coisa. Aí teve um dia que ele chegou e falou assim: Mas tem algo estranho no meu canal. 80% são homens. E aí eu fui olhar o meu, eu não sei se você sabe a porcentagem do seu, mas o meu canal aqui na oficina, depois você olha, é até curioso. No meu canal aqui na oficina são 80% de mulheres. E aí, na hora eu falei para ele, cara, o seu canal é cheio de homem porque você só tem uma perspectiva racional. Não tem beleza no seu canal, não tem sentimento no seu canal. Ele só destrói
todas as concepções de sentimento que ele fala são delírios. É assim que ele trata o sentir, né? Uhum. Aí eu até parei de seguir, eu falei, gente, realmente para mim chegou um limite, não dava mais. E no canal aqui, o que vem quando a gente fala de sentir, 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 é o público feminino. Né? São as almas que se conectam com essa, que tem já mais autorização, né, para poder vivenciar isso do que os homens. Então eu fico muito feliz nos meus grupos quando chegam homens, eu celebro, porque como o masculino precisa de desenvolver esse sentir para a gente poder ter um mundo mais justo, um mundo mais empático, um mundo mais respeitoso. Né? É verdade, eu tenho a bênção, né, de conviver com homens muito sensíveis também, né? E eu tenho visto mais e mais homens chegando. Inclusive, todos os comentários praticamente que rolaram até agora foram de homens, curiosamente, aqui na live. Então, eu me mantenho aberta para essa dimensão de entendimento que as pessoas que ainda, eu amo essa palavra, Matheus, ela está no meu livro todo, o ainda, ele confere movimento, né? Ele confere construção, Processo. processo, né? O ainda, ele traz uma abertura para algo que está ali se desenvolvendo e que pode chegar nisso na necessidade de cada alma, né? E o que sempre me embevece é perceber o quanto é diverso a história para cada ser humano, cada um dos 7 bilhões ou 8 bilhões que estão aqui, né, nesse planeta, cada um com uma programação evolutiva diferente. E socialmente, a construção atual que a gente, né, vem dessa história, até dessa palavra ficou tão estigmatizada, do patriarcado, da racionalidade, e disso tudo que foi importante para o avanço, né, da sociedade, foi assim, não sei se foi bom, se foi ruim, mas isso passou por aí, foi uma construção que nos levou muito ao materialismo, à ciência, a um desenvolvimento muito grande de diversos conhecimentos, né? E a gente viu esse lado do sentir, esse lado do feminino ser muito assim, reduzido, julgado e excluído, né? Então, eu não vejo como uma disputa entre os dois, eu vejo como um balanceamento, um equilíbrio, né? De algo que às vezes a gente sabe como, né? Várias filosofias estudam isso, né? Como a história da humanidade ela vai como um pêndulo, né? Ela vai muito para um lado, mas também incide mais para o outro lado, é algo que precisará ser equilibrado, né? Como um mobile, que ele vai se autocompensando. Então eu vejo que a gente está vivendo um momento agora de um resgate profundo do feminino, né? Exato. Também E vejo. eu vejo cada vez mais também homens conseguindo falar sobre isso, mas de fato eles ainda passam por muita. Eles têm que quebrar uma barreira. Se a gente, mulher, quando se sente frágil, fica com vergonha, fica com medo de ser chamada de histérica, disso, daquilo. Imagina para um homem que ainda tem toda uma contestação sexual. Ah, esse cara aí está mostrando fragilidade, ele não é um homem, né? Perfeito. Então, para o homem, o desafio é muito mais violento, né? Sim, sim. Muito, muitas vezes isso trouxe muita insegurança e eu vejo, né? O público da página mostra isso, assim, como é difícil para os homens se abrir, como é muito mais fácil ir para o campo da racionalidade, parece mais seguro, né? Parece mais seguro para eu não ter que me expor. Enfim, mas como nós estamos tendo avanços, né? Quantos avanços estão chegando, quantos caminhos estão surgindo para nos sensibilizarmos como seres humanos, quantas terapêuticas estão surgindo para trazer convites. Né? Eu vejo assim, hoje nesse trabalho com o corpo que a gente faz, da focalização, Dani, é um trabalho de escutar algo que ainda não existe racionalmente, Uhum. é sentido corporalmente.
E eu tô até com uma camisa hoje de Madalena, vou te mostrar aqui. Tá vendo? É o signo de Madalena. Eu me dei conta que a focalização é um movimento muito feminino, é um movimento de uma gestação, é algo que vai se sendo gestado em mim para poder vir à luz. E que esse movimento é muito feminino e que a gente só vai conseguir deixar que ele se expresse, que ele venha à luz, se a gente tiver essa paciência de uma gestante, né? De um processo que está surgindo, que eu ainda não sei, mas eu sinto. Eu ainda não sei, mas eu deixo que ele aconteça, que ele floresça, que ele cresça, até que ele se revele, né? Nos olhos de algo novo que está surgindo. Então, é muito feminino, é muito bonito essa, essa capacidade. Então, quem não tem, e eu não falo só homens, mas mulheres também, que não tem essa abertura para viver um momento de abrir mão do controle, para deixar emergir esse novo, essas sensações, quem quer manter o controle o tempo inteiro não consegue, né, É. dar esses passos, né? E a gente sabe, né, Matheus, eu falo até porque eu vivi muito tempo essa necessidade do controle, e quando eu pude atravessar esse lugar do controle, o que eu percebi lá atrás era uma imensa insegurança, era uma imensa fragilidade. E aí eu fui percebendo que não era uma maldade, uma manipulação, uma ditadora ali agindo, era um profundo medo, uma profunda insegurança que gera a necessidade do controle, né? Foi aí que eu comecei a encontrar a história, né, do subtítulo do livro, que é Abraço à Sombra, Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. E quando eu falo em infância espiritual, eu estou falando sobre esse grande mistério, esse desconhecido que a gente às vezes não entende se trata de outras lâminas existenciais, se isso se trata de cargas genéticas e histórias sistêmicas, ou mesmo o histórico cultural, que como sociedade todos nós somos produto disso, sociológico, né? de algo ali que se manifesta, mas justamente por não saber o que é essa gama desse desconhecido que age a revelia do que eu quero, poxa, eu quero poder me entregar para essa relação afetiva, para essa relação sexual, para essa relação com os meus filhos, o que está me prendendo nesse controle? Eu estou dando um exemplo, né? Uhum. E aí você se deparar com essas prisões desconhecidas e ao invés de você ficar com chicote contra si mesmo, se maltratando e falando você é errada, você não sabe ser mulher, você não sabe ser mãe, você não sabe se relacionar, eu comecei a conversar com essas partes do meu ser e, invariavelmente, por trás de cada questão que a autocrítica em mim apontava, por trás eu encontrava essa criança ferida. Só que acolher não é a mesma coisa de se tornar refém dela e ficar para sempre num abraço de afogados, né? É um abraço que acolhe, que cuida, que valida a dor, né? Isso. Mas que ele também empatiza com todos os demais, que são os 5 passos, né, do abraço à sombra, que é o caminho terapêutico que eu acabei desenvolvendo para mim e que acabou, né, indo também para o meu curso online, que é o Abraço à Sombra nas Relações, que é como que a gente projeta esses conteúdos desconhecidos nas relações. Porque essa criança ferida, ela é projetada na relação com a família de origem, na relação a dois, na relação com os filhos, na relação profissional, né? Então, isso tudo vai virando o quê? Bloqueio, né? E aí você precisa voltar-se para si mesmo e falar assim, peraí, eu vou querer continuar vivendo, né, sob a égide dessa criança ferida, né, que projeta essas sombras, que se projeta de uma forma tão dolorosa,
ou eu vou querer cuidar dessa menina e parar de querer passar essa conta para o meu marido pagar, para os meus filhos pagarem, para minha mãe e para o meu pai, que já estão velhinhos, pagarem. Para Então, Deus. assim, para Deus, né? Para a vida. Então, chegou uma hora que eu percebi isso. Só que, qual foi a grande virada? Que chega o corpo, que é o nosso tema de hoje. Você não consegue abraçar a sombra de forma indiscriminadamente, indo pela mente, deixa eu ver qual sombra que eu vou lidar hoje. Não, você vive no momento presente, no aqui e no agora, e aí a gente lida com aquele conteúdo que emerge no momento. E normalmente comigo, né, vem muito pelo corpo, vem muito pelas emoções que se misturam com uma sensação, às vezes de peso, às vezes de frio na barriga, né? Então eu fui percebendo que o corpo me ajudava a ancorar no aqui e no agora com aquilo que o meu corpo estava me dizendo. Olha, agora você tem condição de olhar para isso. Tanto é que eu estou aqui soltando um sinalzinho para você. Então eu Sim. comecei a escutar o que que essa alma, essa grande alma, né? Quando eu falo assim também sistemicamente, a gente se refere à grande alma, tá falando comigo. O Sim. corpo é que vai dar o fio da meada, né? Depois é só você fazer o abraço e Sim. seguir. Maravilhoso. Você fazia a focalização sem saber, né? Intuitivamente você foi sendo guiada para esse caminho, porque é uma habilidade humana. Focalização foi um nome que Gendrin deu para sistematizar esse processo, para trazer clareza, consciência para quem conduz um trabalho terapêutico, mas é uma habilidade profundamente humana que agora eu acho que a gente está validando mais com várias formas, né, e vários nomes também de dar para eles. Ô, Dani, eu não sei se você sabe, eu tenho um trabalho que eu conduzo toda semana aqui que chama Evangelho Sentido, que é um trabalho que eu convido as pessoas a deixarem que o corpo delas interprete o Evangelho. Uau! Então eu não quero fazer discussão teológica, não quero querer entender, né, sobre. Tem coisas que nós não vamos captar. Eu digo assim: veja como o seu corpo reage a essa leitura. E aí eu leio um trecho e cada um vai sentindo e depois a gente partilha. A partilha que é a parte mais rica. E esse trabalho, uma das coisas que me inspirou é que em um trecho no Evangelho, que o Gendrin tem um livro que é assim, ele fala, deixa que seu corpo interprete seus sonhos. Ele também não busca analisar sonho, ele deixa que o corpo venha. Mas existe um momento, eu não vou saber citar agora o versículo certo, mas é sobre os, a caminhada dos discípulos de Emaús. A crucificação tinha acontecido e os discípulos de Emaús estavam andando e comentando. Olha, nossa, que coisa, né? A crucificação. Aí aparece um cara e diz: não estou sabendo. Aí eles falam: ai, mas você é a única pessoa que não está sabendo aqui, que crucificaram Jesus. E ele falou: não, não estou. Aí eles contaram, e aí eles foram conversando, e aí ele foi entrando na conversa. E depois, quando chegou lá na cidade de Emaús, ele revela que aquele estranho era Jesus. Essa é a história. Né? E quando ele parte o pão e abençoa, eles falam: é Jesus. Né? E aí um discípulo fala com o outro assim: você não tinha percebido? Aí ele falou: não. Aí ele falou: mas você não reparou que o seu coração, que o peito ardia enquanto ele falava? E esse foi o trecho, sabe? Assim, a mente. Nossa, só de te ouvir, eu fiquei com muita vontade de chorar agora. Chegou uma emoção, né? É. De algo que a gente reconhece por outras vias que não são mentais, mas nem sempre a gente valida essas vias
e eles precisaram de passar por tudo e depois lembrar, mas gente, o nosso corpo já tinha denunciado com aquele calor enquanto ele falava. Ninguém reconheceu que era Jesus, mas o corpo reconheceu. É Nossa. bonito, né? Ou a alma reconheceu e ela denunciou esse reconhecimento através do corpo. E aí Uhum. entrando nesse tema, o corpo como o tradutor dessa voz da alma, como É. expressão dessa voz da alma que sabe sistemicamente tudo que a gente precisa E aquilo que nos cabe momento a momento. a cada momento. Né? Isso. Porque Eu às vezes a acho gente quer que saber o que não nos cabe, né, Dani? Quer saber é, o que ainda está por vir, né? eu acho que acontece durante essa caminhada do autoconhecimento, no começo uma agonia, né? Uma pressa de evoluir, uma vontade, né, de se aliviar logo, que eu acho que é muito natural também, né? Até que a gente consegue voltar-se e começar a focar mesmo no momento presente, pelo menos para mim, não sei como foi para você, Matheus, mas para mim levou bastante tempo, né? E, e eu ainda hoje me vejo, me deparo, né, com uma pessoa que sente tanto, né, que tem essa hipersensibilidade. Algumas vezes no meu dia a dia eu preciso mesmo dar uma ignorada no que está acontecendo no corpo, né? Se eu estou no meio de um evento do meu trabalho, e aí eu estou lá no meu trabalho, eu não vou conseguir focalizar ali, né? Não sei se eu estou usando a expressão Claro, corretamente, assim, é isso. mas numa respiração mais curta, numa situação qualquer que eu esteja sentindo, né? Mas eu perceber que eu não posso deixar de ouvir em algum momento do meu dia, né? Porque ali tem algo grande acontecendo. E eu acho que culturalmente a gente se afastou demais da terra, do corpo, da natureza, né? Da gente quando a gente fala de corpo, a gente fala de estar com o pé no chão, de estar aterrado, de estar ancorado no aqui e no agora, né? Porque o que acontece? A gente começa a ficar muito no mental, muito no mental, muito no que eu tenho que Deveres a fazer, cumprir, deveres a cumprir. deveres a cumprir. A gente vai se provando ao longo do caminho, né? E é sempre esse instinto de sobrevivência, né, atuando. Então, em que momento que eu realmente consigo presentificar e ficar no meu corpo, Será que né? nós temos nos dado esses momentos? Né? Exato. E aí, quando vem, dá um medo nas pessoas, de tipo assim, agora eu não sinto mais esse medo, mas eu às vezes percebo alguns clientes comentando comigo, falando, não, mas se eu entrar em contato com isso, vai. Não, não vai, porque o que está vindo à tona é porque você tem capacidade de lidar, né? A gente Uhum. vai conseguir olhar para isso com calma, Uhum. no momento presente. E eu fui percebendo nos trabalhos de constelação que eu comecei a fazer durante a pandemia, eles foram pela visualização. Aham. Você fala E nos atendimentos individuais? tanto individuais quanto coletivos nos workshops da mentoria, da plataforma que tem todos os alunos lá, eu faço um workshop por mês. Até te convido a participar do próximo para você perceber. Ah, tinha uma pessoa tentando me ligar aqui. E então, assim, eu fui percebendo que o que importa é a gente conseguir entrar em contato com a carga emocional que está ali. Porque a gente não tem como mudar o passado. A gente não tem como calar a voz que está falando com a gente, mas a gente pode dar nome e dar uma forma para aquilo que está vindo à tona, né? Por meio das visualizações. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para mim e fala: Poxa, eu tô com uma angústia, tô sentindo uma coisa aqui no meu estômago. Peraí, peraí. Voltou, voltou.
É porque Voltou? na hora que essa pessoa te liga, a pessoa não sabe que a gente está na live, mas Pois quando é. ela te liga, seu som trava. Oh, meu Deus. Eu Mas acho que é voltou. minha filha, mas enfim, ela não tá em casa. Eu vou dando. Daqui a pouco ela acha o pai. Então, aí, quando uma pessoa fala, poxa, eu tô sentindo, né, um frio no estômago, e aí a gente vai olhar, por exemplo, para essa questão, né? Tá, vamos olhar para esse frio no estômago. Qual é a sensação que isso te traz? Ah, é uma angústia. Tá, e se você olhar para essa angústia e você puder colocá-la numa imagem, Aham. qual é a imagem que vem à tona para você? É uma pessoa ou é um objeto? Se é uma pessoa, é uma mulher ou um homem? Sim, você vai E aí, explorando passo a passo a criação dessas imagens através das sensações. dá a sensação do corpo que depois vai, ela tá trazendo algum sentimento, alguma emoção, e aí a gente vai buscar qual é a simbolização disso. E aí depois, nossa, é uma mulher. Tá, mas se você olha para essa mulher, ela te lembra alguém? Às vezes é a irmã, às vezes é a mãe, às vezes é alguém desconhecido. E aí a gente começa a fazer os movimentos sistêmicos conversando com o inconsciente da pessoa, né? E algumas vezes, se a gente já com treino suficiente, tem algumas vezes que eu consigo, de olho fechado, ir observando o campo dela enquanto ela está falando. E eu vou confirmar, mas eu sempre confirmo com a pessoa Sim, aquilo que ela está trazendo. Eu fico com a voz do cliente, né? Não fico com a minha. isso é E muito bacana, muito lindo. Não, o seu trabalho tá assim muito experiencial, muito de acordo com o que a gente faz. Nós temos um módulo que é focalização e imagens, e é bem isso que a gente faz, é bem esse o trabalho, para que as imagens tenham sempre uma conexão com a experiência sentida. Só assim elas vão estar de fato podendo ser transformadoras. Porque antes, Dani, eu gostava sempre de trabalhar com a introspecção. E com alguns clientes, eles traziam imagens e de repente a coisa ia para um lugar que de repente estava todo mundo perdido. Ele estava contando uma história cheia de imagens, cheia de fantasia, mas ela não tinha raiz com o corpo mais. E aí ficava um devaneio. Sabe? Esse é o risco. Então, Gendlin, para mim, trouxe essa chave que é o corpo para poder, ó, traz de volta. Que ancora. e agora no seu corpo. Porque senão a gente corre o risco de ir para lugares. Não, estou vendo aqui um parque, não sei o quê, mas qual é a sensação? Não, nada. Não, então, peraí, para tudo. Perdemos a raiz. Se a gente Uhum, desconectar, você falou do corpo como terra, adorei isso. uhum. O corpo como terra, para a gente caminhar em terra firme, para a gente caminhar é, considerando essas raízes. Se a gente desconecta do corpo, aí perdemos as raízes e o trabalho perde a eficácia transformadora. Então, quando eu percebi essa chave com o trabalho do Gendre, as imagens agora elas ficam sempre conectadas com a experiência. E outra coisa legal que você falou, com a experiência corporal, né? Então, se a pessoa traz uma imagem, eu vou checar. Essa imagem move alguma coisa no seu corpo? Ah, agora está vindo uma avó. E quando chega essa avó, muda alguma coisa na sua experiência? Assim, muda, parece que abre um pouco mais. Vai me dando uma vontade de chorar. Ah, estamos no caminho, o corpo vai nos guiando. E outra beleza que você falou, Dani, eu gosto às vezes de falar isso, assim, a constelação ela é linda, só quem conhece sabe o tanto que ela é linda, mas ela também pode ser motivo de muita distorção. Muita gente, em nome da constelação, assim como em nome da medicina e de qualquer outro caminho, pode fazer, né, muita distorção. Então, uma das coisas bonitas que você falou, que eu acho que Juan Garriga também nos ensina muito, é qualquer coisa que a gente trouxer como possibilidade de um movimento sistêmico, checar com a pessoa se aquilo ali ressoa com ela. Dessa forma, os nossos movimentos são respeitosos e cuidadosos. Né? Ao contrário de colocar as leis como
prioridade e esquecer as pessoas, né? Exatamente, para que a gente possa seguir conectado com esse fenômeno. Quando você fala de corpo, você fala desse sintoma emocional ou físico. Tem ali uma voz, que a gente está chamando hoje aqui de voz da alma. Uma pessoa, acho que Paula escreveu aí acima, o Não lembro. corpo como inconsciente, ela perguntou. Na minha interpretação, eu creio que o nosso inconsciente está sim no corpo, né? E no momento a momento tem algo ali que está se manifestando, tem algo ali que emerge, que é o mesmo elemento que a gente olha para a fenomenologia dentro das constelações familiares, do Familienstellung, né, de Bert Hellinger e Sophie Hellinger, que é você olhar para aquilo que emerge do campo do cliente e não da sua mente, do que você acha que tem uma lei que diz que é isso e que porque todo caso que tem tal e tal sintoma é porque é esse e esse nó. Aí você vai fechando, entende, Matheus? Você vai fechando, você vai perdendo contato com, primeiro, a individuação e a individualidade de cada um, né? Com o fenômeno que cada pessoa é, com o sentimento que cada pessoa tem, com o sistema familiar que cada pessoa tem. Então, por isso que é importante a gente conseguir manter essa humildade, esse retirar-se daqui da mente, né? Quando você está abrindo uma constelação, por exemplo, para poder focar no cliente, né? E mesmo aquilo que o campo está trazendo, que foi o que o João Garriga mostrou para gente, ainda assim, com o que o campo está mostrando, olhar para o cliente e ver o que ele consegue lidar, né? Captar com o que tá, do que está sendo mostrado, né? Essa é uma grande beleza. O que adianta, né? A constelação está falando um monte de coisa, mas o cliente não está captando aquilo, né? Como que ele É, está digerindo aquilo, né? e até onde ele consegue ir, né? Em vários momentos durante a minha formação, a gente via a constelação ali aberta e a pessoa completamente fechada. Então, algumas vezes, né, havia aquela interrupção ali naquele momento, olha, vamos parar, porque a pessoa, ela tá rindo, ou ela tá displicente, mascando chiclete, não tá olhando para a cara pro rosto do constelador, né? Chega com uma atitude diferente, então você percebe, ela tá fechada, não tá na postura ainda de acessar isso, ou ainda aí de novo, né? Ainda é E ótimo. aí o constelador ele vai evoluindo para perceber o que o corpo está falando. Se eu chego para constelar uma pessoa, ela está com as pernas cruzadas, os braços cruzados, olhando para lá e não quer olhar, né? Ela ainda não quer. E a gente precisa respeitar isso profundamente para que o trabalho corra bem, né? Perfeito, O perfeito. corpo fala. Sim, e agora que eu vi o que a moça falou do inconsciente como corpo, essa é uma das afirmações do Gendlin. O inconsciente é o corpo. E aí ele trocou essa palavra, inconsciente, ele não usa, e desenvolveu toda uma tese filosófica, onde a palavra que ele trouxe no lugar, olha que palavra linda, implícito. Então ele diz assim, olha, não está inconsciente, está implícito. Ou seja, o implícito, o inconsciente fica parecendo que é um lugar longe, inacessível, que a gente tem que esperar, quem sabe, um dia. O implícito, ele fala, está acessível a todo momento que você estiver presente e observar seu corpo. Tem sempre uma mensagem implícita para nos revelar a respeito da nossa experiência que a gente está vivendo como humanos. Né? E eu lembro que Hellinger, às vezes, ele tinha uma percepção tão aguçada em relação ao corpo que ele ousava, às vezes, afirmar com muita como é que a gente pode dizer? De uma forma muito incisiva e, às vezes, até um pouco dogmática, vamos falar assim, que não é muito o meu estilo, mas eu respeito a forma e como ele era perspicaz em perceber, às vezes, um casal que ia fazer uma constelação
E dependendo de como o casal assentava juntos, ele já olhava para um e falava para a mulher: você não respeita os homens. Só pelo jeito, falando, esse cara é um bruxo, de onde que ele tirou isso? Pelo jeito que o corpo se apresentou ali. É. É uma sensibilidade, né? Depois ele foi escutando a mulher e realmente tinha um tanto disso nas questões ali. É muito arriscado, é muito perigoso. Eu também prefiro checar, mesmo que eu tenha essa impressão. A gente aprende aqui na escuta humanista a dizer: parece que tive a impressão que, pedindo a confirmação do. Mas se ele revela, né? O inconsciente ele vai transbordar no corpo o tempo todo. Inclusive por meio de doenças, por meio de situações de acidentes inesperados. Teve uma pessoa aí acima, a Juliana, que perguntou se a gente conhecia Body Talk. Juliana, eu sou filha, né? Minha mãe, ela é uma mestra aí na área de cinesiologia aplicada, Ah, que lindo. que faz os testes corporais e musculares para poder interpretar emoções e relacionamentos, né, dolorosos. Eu acho que o Body Talk deve ser um sobrinho ou um primo da cinesiologia aplicada, né, e tantos outros códigos sistemáticas mesmo, né, de leituras do corpo, né, que eu acredito que você está trazendo a focalização. Eu acabei criando esse caminho também, né, do abraço à sombra, que é justamente eu vou tocar nessas partes do meu ser com amor e gentileza, no lugar de ficar tocando com um chicote, me colocando contra a parede, enfim. Então, já que eu tenho esses conteúdos desconhecidos para lidar, como que eu vou lidar com eles, né? E esse é o grande diferencial do trabalho que eu venho desenvolvendo, que é o auto-amor. E hoje, te ouvindo naquela live que você me enviou, você falou de Carl Rogers, né? Um jeito de amar, Uhum, é que lindo. eu penso que vem de toda uma inspiração no caminho de Jesus. Sim. Porque Jesus, ele era também bastante incisivo e muito claro em muitas colocações. Ele não se deixava, né, ficar refém, mas era um caminho de gentileza, de estado de presença, de amor, né? O próprio Bert Hellinger, não sei se você sabe, Matheus, mas ele foi padre durante 25 anos, né? Sim. E ele foi um estudioso exímio dos evangelhos. Assim, ele virou um teólogo mesmo, de aprofundar-se muito. Foi até uma das coisas que, né, o levou a se afastar um pouco da Igreja Católica, mas com profundo respeito e gratidão à Igreja Católica, né? Mas para ele chegou no momento de questionamento que ele sentiu que havia completado um ciclo ali e o completou de forma muito consciente e respeitosa, né? Aí ele seguiu no movimento seguinte para a Áustria ali para estudar Freud. Ele entrou na escola de Freud, ele foi estudando profundamente mesmo a escola, até que ele completou de novo um ciclo ali, porque ele sentia a necessidade de expandir, né, mais e mais, e sempre conectado com quem? Né? Com ele mesmo, com essa busca pela verdade, né? Então, eu penso que esses dois caminhos, né, dessa conexão com a nossa verdade, com esse guia interno, que eu não tenho como aprender com o seu corpo, Mateus, como ser Daniela, Sim. entende? Sim. É esse ser mestre de si mesmo, essa escuta sincera da alma, né? E ao mesmo tempo, pelo caminho da gentileza, pelo caminho do auto-amor, que eu acho que é um caminho maravilhoso, porque senão o autoconhecimento vira um martírio íntimo, Verdade. Sim. né? É, é demais. É demais. É curioso isso, né? Como que esses grandes mestres que a gente está citando aqui, Rogers e Hellinger, eles se inspiraram nessa figura amorosa para criar outros métodos,
outros caminhos, de amar sem incluir instituição religiosa, dogma religioso, mas no fundo, quanta espiritualidade tem por trás dessas iniciativas, né? Quanto amor foi despejado para a humanidade por trás dessa escuta gentil, por trás desse olhar inclusivo que Heidegger trouxe, que Rogers trouxe, que Gendrin está trazendo, essa escuta cuidadosa, respeitosa, gentil. E isso é bonito também. Cada um tem o seu jeito e o seu ritmo. Eu escutava uma pessoa uma vez que ela estava muito incomodada porque ela achava que por tudo que ela já tinha feito, ela não deveria estar mais sentindo tão insegura. Eu não sei se algum de vocês aí que estão nos escutando também traz esse tipo de queixa, de exigência. Assim, é uma pessoa que ela investe muito. Eu vejo o nível do compromisso dela é muito intenso em buscar muito estudos, cursos, terapias, mas tudo que ela faz não está sendo suficiente para que ela esteja se sentindo segura como ela gostaria. E como ela se compara com outras pessoas que ela fala, gente, essa pessoa ela sabe muito menos do que eu, ela começou muito depois de mim, e olha como ela se sente mais segura, mais desenvolta para poder se apresentar, e eu aqui. Então, ela perdeu a gentileza com o processo dela. É isso que você está falando, que para mim não importa que trabalho que você faça, se não tiver gentileza com você, não vai dar certo. E o contrário, como que essa gentileza ela pode abrir portas? Então ela perdeu a gentileza e a exigência de que ela tinha que ir mais rápido começou a tomar conta. E aí é que ela parou de dar passos. Porque toda vez que ela encontrava algo que precisava de ser considerado, a resposta dela era uma enorme irritação. Só que isso é tão sutil, né, que às vezes a gente precisa de um tempo para poder reconhecer e ir desarmando, né? Ir E qual é a cura aí? A cura aí é ouvir a irritação. A irritação é o alerta que desperta. Minha mãe é escritora também, ela falava para mim, sempre fala ainda, né? Porque ela já aposentou, mas ela fala para mim, Dani, a dor é o alerta que desperta. Então, esse incômodo, né, é algo que está ali justamente a serviço de. E normalmente, qual que é a nossa primeira reação? Eu não quero esse incômodo. Eu não quero sentir essa irritabilidade. Eu não quero sentir essa ansiedade, esse vazio, né? E aí, ali é justamente o corpo sinalizando, pega. Então, se você não quer sentir, pega esse fio da meada e vai, porque eu vou te mostrar onde está essa raiz. E enquanto você falava dessa pessoa, veio para mim uma citação do Evangelho, onde Jesus, né, nos diz: das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Então, quando eu imagino isso, né, numa imagem mesmo, aplicado numa imagem, eu gosto muito de usar o quebra-cabeças. Quando você monta quebra-cabeça e que falta uma peça, Matheus, dá um toque na gente, não dá? A gente fica assim, ai meu Deus, não, cadê aquela pecinha? se Né? destaca, né? O vazio dela se destaca. Você não consegue olhar para nada além daquele buraco lá. Você até dá uma olhada, cadê a peça? Né? Então, eu acho que quando Jesus usou essa imagem das minhas ovelhas nenhuma se perderá, nesse quebra-cabeças da existência, é a gente perceber que é uma violência, que é esse violar em si a própria essência de querer ser a pecinha do lado, que tem outros contornos, que tem uma outra grafia impressa, um outro desenho impresso, né? E aí nessa violência de violar-se a si mesmo, eu começo a me comparar e eu começo a ficar sempre num descompasso. Então, quando uma pessoa está vivendo um processo desse de questionamento,
como todos nós já vivemos, e vez por outra a gente cai nesse lugar de novo, graças a Deus, porque aqui só tem terráqueo, não tem nenhum ET. E eu tô falando, nós todos somos seres humanos comuns, Falei. imperfeitos, a caminho, né? E até o nosso último dia de vida, se Deus quiser, a gente vai estar lá com a nossa bússola funcionando e jogando mais um fio na meada para a gente continuar. Então, esse anseio por perfeição era uma das coisas que o Bert falava que mais me impacta. É um anseio pela morte. É um anseio por uma conclusão. Eu lembro de um colega meu de formação, o Tônio Luna, que um dia eu falei para ele: ai, Tônio, eu quero paz na minha vida, eu quero paz. Aí ele olhou para mim assim, só me provocar, né? Só para me provocar. Ele: você quer paz de cemitério? Aí eu, oh! Então, assim, é natural do ser humano tá dando muitas e muitas voltas na espiral. Não quer dizer que você ter paz, você é porque você morreu, não é isso. A gente tem momentos de paz, de tranquilidade, consegue chegar numa postura mais pacífica, mas assim, é essa humildade de se perceber uma pessoa a caminho e uma peça que é única. E quando a gente se desconecta do nosso lugar, que aí vem todo o trabalho das constelações, que é o quê? Ocupar o seu próprio lugar. E, em geral, quando você está nesse movimento que você relatou dessa pessoa, é porque eu estou olhando para o lugar do lado. Para quem que você está olhando quando você está se cobrando? Exato. E isso tem a ver com as relações com irmãos, isso tem a ver com a relação com pai e mãe. Tem projeção aí, né? E tudo bem, isso é ser humano. E o que que a gente faz? Pega aquele fiozinho da meada da irritabilidade que a gente estava julgando, condenando, excluindo e encontra, né? Eu vejo você, eu vejo o seu lugar e eu tô aqui no meu, né? Então, quando eu pertenço a mim mesma, ao meu próprio lugar e eu ocupo cada vez mais ele, esse lugar vira o meu trono, Sim, sim, entende? É o meu trono, único. Não sim. tem como você sentar no meu, eu não tenho como sentar no seu. E graças a Deus, porque esse quebra-cabeças vai ficar, né, Cada mais e mais vez. brilhoso quanto mais pessoas sentarem no seu próprio trono, entendeu? Só que a gente tem medo de sentar no nosso trono, porque você fica pensando, ai, né? O que que vão pensar de mim? O que que vão falar? Não vou falar nada. Você vai inspirar outras pessoas a brilhar a luz dela também, né? E se falar, deixa falar. E se falar, vão falar de qualquer jeito, né? Se você for, se você não for, vão falar. Então você precisa, né, atender essa voz da alma. O que que a voz da alma te pede? O que que essa voz te chama para cada momento da sua vida, que às vezes não é a mesma coisa, mas ela nos chama, né? Eu gosto muito de um outro trabalho que fala muito de espiritualidade e autoconhecimento, que é o Petwork. E o guia do Petwork, ele tem uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim: olha, a gente, quando a gente não atende esse anseio da alma, quando a gente não atende essa nossa forma de amar, a gente adoece. Então, nós estamos aprendendo pela nossa sobrevivência, né, pela nossa realização mais profunda, a escutar essas vozes que nos chamam para caminhos que às vezes são muito diferentes do que a gente pensava. Como essa trajetória sua, né, que te inspirou a tudo pronto, aí a sua vida deu uma guinada, foi para um outro lugar, né? Tudo pronto, não é que eu tinha que escolher, já estava pronto uma carreira, uma profissão, e de repente surgiu a poeta, né? Surgiu a escritora, surgiu a terapeuta, eu quero participar. Posso? Pode. Adorei. Ai, que bom. Então nós somos muitos, tem muitas vozes esperando também essa nossa inclusão, essa nossa autorização para que elas, né, transformem a nossa vida, sejam mais peças para a nossa vida ser mais realizada. Né? Bom, Dani, foi ótimo a nossa conversa. Estou vendo aqui que a gente está indo para uma hora de papo. Foi muito bom.
e acho que renderia muito mais se a gente continuasse aqui. Que é tão Voou, né? Eu bom, nem vi o tempo passar. muito bom. Eu acho que é isso, Eu, gente. Diga. eu também quero convidar as pessoas aqui da minha rede, né, para seguir você, conhecer seu trabalho, Oficina da Alma, BH, né? Isso. O pessoal vai poder encontrar aí, e aqueles que também não me conhecem, Daniela.migliari. E acho que a gente pode fazer outros encontros, outras conversas também, porque com certeza tem muita ressonância, né? Muita. Nós não falamos das histórias infantis, né? Quem sabe uma próxima, porque eu estou me encorajando, eu tenho escrito e colocado na gaveta, mas eu estou me encorajando também a trazer algumas historinhas infantis que estão surgindo aqui de uma forma muito espontânea com a minha filha. E a Dani, para quem não sabe, ela também tem um livro que ela escreveu de uma história infantil, que também não é só para crianças, a gente pode, né, muitos adultos podem ver ali também um símbolo muito bonito, a história de Ravi. Então é isso, aprendendo a valorizar essa sensibilidade que vai trazendo poesia, caminhos, né, Dani? Então, Exato, e que vai trazendo a suavidade da alma, né? Bert Hellinger, ele sempre nos dizia assim, a alma caminha devagar, hum, é lento, ela é lenta, né? Então, quando a gente está numa constelação, eu sempre falo, calma, né? Vamos esperar movimentos leves, movimentos mais lentos, né? Para que a gente consiga o quê? Escutar. isso. Seja movido pelo sentir, né, e não pelo pensar que é tão rápido, né? E isso a gente foi muito treinado, muito condicionado nesse tempo que nós vivemos, nessa história cultural que nós vivemos. Foi um tempo de muita aceleração, né? Aí que eu falo como princípio masculino, como um princípio que é o princípio da ação, que é tão importante, tão fundamental, né? Quanto ele ficou supervalorizado. E o princípio feminino, que é um movimento da espera, do gestar, do silêncio, do meditar e do esperar, ele ficou mesmo, né? Então a gente está vivendo um momento de uma necessidade de um equilíbrio, que não é excluir isso daqui, o movimento masculino, é um equilibrar, né? Então, Traz o que ficou deixado de lado, depreciado, né? Mas sem excluir é, o outro. exatamente, é simplesmente é como se alguém estivesse dançando um rock e o outro estivesse tentando puxar para uma dança lenta, não sei, tentar encontrar, né, um ritmo mais aproximado, né, Mais inclusivo, né? mais inclusivo e o sentir que é o, né, todo esse tesouro do seu trabalho que você traz, que essa reconexão com o sentir é algo que vem do feminino, né? E que a gente possa ver o feminino como algo tão necessário quanto o masculino, né? E eu tô agora com 44 anos, Matheus, não sei quantos anos você tem, mas Quatro igual. parece 44 também? Então, a gente tem a mesma idade. E só agora que eu tô conseguindo me dar o luxo, né, de falar assim, não, calma, espera um pouquinho, né? Deixa assim ver o passo que a pessoa vai dar, né? Que, Coisas assim. Então, eu acho que ou seja, você temos. está dizendo, eu acho tão bonito isso, Dani, é você levando para a sua vida essa sabedoria sistêmica. Uhum. Não é mais uma técnica que se aplica no grupo, é vivenciar esse, esse jeito de olhar para a vida, esse jeito de aguardar os movimentos da vida, sabe? Eu até me emociono de dizer isso para você, porque eu acho que esse é o nosso aprendizado como terapeutas. É isso que eu falo com os meus alunos no curso de focalização. Eu não quero que ninguém vá lá buscar uma técnica para poder consertar ninguém. O que eu convido é a gente desenvolver um olhar experiencial para a vida. Um olhar onde a nossa vida possa ser mais degustada, sentida. Isso que você disse agora é trazer para a vida
essa observação dos movimentos, do tempo de cada coisa. Isso é a sabedoria que está, né, sendo vivenciada, não é mais um recurso técnico. Né? E Então, a vida traz, Mateus, a vida, ela mima a gente. Deus, assim, coisa mais linda. Antes de eu entrar na live, eu já estava entrando na pilha aqui. Aí chega um dos meus gêmeos, que né, gerei 4 filhinhos. que Imagina, eu aham. tinha mais velha, com 3 anos, aí eu engravidei de trigêmeos. Nossa, que surpresa, que isso. A palavra surpresa, ela é bem educada, assim, para definir o impacto, né? De Aham. algo assim natural, uma gestação natural dessa forma. Mas um deles faleceu durante a gestação e 2 nasceram. E o terceiro que nasceu, que foi o Noah, um pouco antes da live, ele me chamou: mãe, vamos jogar um presidente comigo? Faltava aí uns 40 minutos, eu falei: meu filho, sério, sério. E o negócio foi indo, faltava 5 minutos para a live, eu falei: peraí, Tá a bom. gente continua depois. Mas foi bom que foi desconstruindo, né, toda essa, às vezes, ansiedade que vem antes. Então, assim, ouvir o corpo, ouvir a vida, ouvir as pessoas com quem a Obrigado. gente se relaciona, ouvir as crianças, Maravilhoso. né? Então, assim, a gente tem muita coisa para aprender a ouvir, é fazer a escutatória de Rubem Alves, né? Maravilhoso. Isso mesmo. Estamos aprendendo e colhendo já muitos frutos dessa abertura, né, Dani? Ô, Dani, obrigado. Nós vamos ter outros momentos, outros encontros. Está só começando Ah, a nossa troca. Obrigado pela sua presença, pela sua energia maravilhosa. Foi muito bom ter você aqui. A gente continua conectados. muito Obrigado, gente. prazer. Coloquei o link do canal da Dani aqui também. Para quem não conhece, que estiver me seguindo aqui, também vai lá e a gente vai estar juntos aí nesse mesmo movimento. Você vai deixar gravado, né? Vou deixar gravado aqui também. Então tá bom. Agradeço também a todos pela presença. Eu vou lá porque eu tenho a melhor de 4 para poder definir com o Noah. Bom trabalho lá. Beijo, beijo. Obrigado, gente. Até. Tchau, tchau.